Vou falar sobre, então, longevidade saudável. Evidentemente, eu creio que aqui talvez vocês, hã, podem achar até um clichê o que eu vou dizer, mas vocês me inspiram. A ideia que eu tenho é chegar até onde, assim, Deus me permitir nesse plano terreno, mas de forma, eh vivendo o máximo possível com qualidade de vida. Quantas pessoas que a gente às vezes olha para o lado, o vizinho, ou até mesmo alguns familiares, que já sucumbiram ou que ainda perderam as suas qualidades de vida, até com idade mais jovem do que nós, né? Então a gente pode elencar, enumerar vários exemplos. E o que eu quero trazer aqui hoje é exatamente que há como nós revertermos isso. A ciência está a nosso favor. E é exatamente isso. Quem esteve aqui há 2 anos atrás, aonde eu tive a oportunidade também de estar aqui? Ninguém? Uma, 2 pessoas, 3. Bom, então tá joia. Então não irei falar, não vou repetir, a aula é nova, mas esse comecinho, vou fazer a outra pergunta de novo. Vocês conseguem ver claramente, né, porque para mim fica meio desfocado. Não é que eu sou míope não, mas talvez eu estouro a luz. Mas enfim, aqui são 2 pessoas com idades biológicas, cronológicas idênticas, mas nós visualmente já conseguimos ver algo muito diferente. Aqui é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Quem já viu o Tom Cruise? Quem já assistiu aqui o Top Gun? Vocês lembram? Todo mundo. Muito bem. Aqui o Tom Cruise com 24 anos, a época do filme, e esse aqui é o Tom Cruise há 3 anos atrás, quando ele tinha 60 anos de idade. Observe que, provavelmente, ele fez ou faz algo diferente para ele ter uma idade quase que equivalente do ponto de vista estético, semelhante quando ele tinha aqui os seus 20 anos de idade, na sua década de 20, quando ele estourou com esse filme Top Gun. Por incrível que pareça, essa era a atriz que atuou com ele no Top Gun, né, a Kelly McGillis. Aqui ela, na época, isso aqui é uma imagem do filme Top Gun, e aqui ela também há 3 anos atrás, com 66 anos de idade. Será que tem alguma coisa diferente dos mesmos atores de Hollywood, com o mesmo glamour da época? Será que eles fizeram algo diferente? Será que é a genética? Será que é sorte? Né? Então, esse conceito de que, é sorte, é porque fulano tem mais dinheiro, eu não tenho, eu sou menos desfavorecido ou não, isso não é a verdade. 30% só é a genética, 70% são as nossas escolhas. Então, se nós optamos em estar aqui hoje, nessa tarde, escutando qualquer pessoa que esteja aqui, ou no meu caso agora, que estou apresentando isso para vocês, eu vou provar através da ciência que isso é factível. Então, essas pessoas, primeiro que elas fizeram escolhas, e elas também pagaram o preço para isso, porque não é fácil. Então, não é só tomar uma pílula da juventude ou tomar uma água lá do Rio Branco, que vai favorecer a minha juventude e amanhã eu já estou totalmente novo. Não é assim. Mas dá para nós irmos mudando o nosso sistema, o que a gente fala, o nosso terreno biológico interno, para depois ele expressar externamente com relação à nossa aparência, por exemplo. Aqui nós estamos falando de aparência, mas é o espelhamento do que está acontecendo internamente. E eu também vou ser radical nas imagens. Olha aqui, as mesmas idades, 2 senhoras de 74 anos de idade, uma com dificuldade de locomoção, com sobrepeso, talvez tomando inúmeras medicações, e essa senhora de 74 anos com a vida totalmente diferente, né. Quem aqui gostaria de ter uma vida assim? Levante a mão. Quem está buscando isso? Todos nós, não é verdade? Todos nós. Aqui é a mesma coisa, eu coloquei, 2 senhoras, eu poderia chamar também de 2 senhores. Aqui, quem já assistiu algum filme do Rambo, Sylvester Stallone, o grande ator hollywoodiano, todos nós, né, 77 anos de idade cronológica, e esse aqui é um médico brasileiro, também famoso, maratonista, médico oncologista, trabalha no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo,
De vez em quando eu transito com ele dentro dos elevadores e dos corredores lá, eu falo: "Professor", ele gosta aqui da região amazônica, faz pesquisas com plantas aqui, porque por ser oncologista, professor Drauzio Varela. 80 anos, isso aqui é ele fazendo, uma maratona. Independentemente de massa muscular, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer de vida ativa, de disponibilidade, de mudanças de comportamentos, de você pagar um preço por você ter uma ação e você buscar esse seu sonho. Essa que é a ideia que eu trouxe aqui para apresentar para todos vocês. Nesse eixo aqui, é o eixo da nossa idade cronológica, é o que está na nossa identidade, no nosso passaporte, na nossa certidão de nascimento. Esse eixo aqui é a idade biológica, é a idade das nossas células, é a nossa fisiologia, os nossos hormônios. E isso aqui é inexorável, ou seja, faça chuva ou faça sol, eu vou envelhecer. Envelhecer é uma virtude. Agora, envelhecer com saúde é uma escolha, é ciência. E é isso que nós vamos falar. E aqui, esses fatores biológicos, existem várias coisas que interferem. Desde pessoas tóxicas, pensamentos tóxicos, o que eu como, o que eu penso, os meus sentimentos. Tudo isso impacta sobremaneira na qualidade das minhas células. E isso faz com que eu envelheça, por exemplo, precocemente. E aqui a gente fala que é o valor preditivo positivo, que são marcadores que a ciência já tem, que nos informa como é que está esse vaso carnal. E nós temos como fazer isso hoje através da ciência. Então, só um exemplo bem prático aqui para vocês. Aqui são pessoas da mesma idade. Suponhamos que são pessoas sexagenárias, porque aqui está na meia vida. Então, 50, em torno de 50, 60 anos de idade. Aqui seria esse eixo que nós estamos vendo aqui, essa linha, seria o envelhecimento normal. Aquilo que a gente vê, a pessoa é compatível com o envelhecimento dela, com aquilo que ela está fazendo no dia a dia. Acima é a mesma idade, porém uma pessoa com um envelhecimento acelerado, com outros tipos de doenças crônicas. E essa pessoa aqui, ela tem a idade cronológica de 60 anos, mas a idade biológica de 80. 10, 20, 15 anos a mais do que essa pessoa. E o que nós queremos aqui na apresentação de hoje? É essa apresentação aqui de baixo. Uma mesma pessoa com 60 anos de idade, cronologicamente, porém biologicamente lá por dentro, com 40 anos de idade. Isso é totalmente real e não é ficção, não é mágica. Não é uma pílula da noite por dia que vai acontecer isso. Mas hoje vocês já vão sair aqui com ferramentas práticas para já estar fazendo. Quem quer essa mudança? Só 5 pessoas? Não é? Ah, acho que todo mundo. Ah, bom, agora vocês me animam mais. Pois bem, então é isso aqui que é o interesse de todos nós, que a ciência está hoje a favor, dando informes, artigos, dieta, exercício, tudo nós vamos falar aqui. Vocês já fazem muitas coisas dessas, né? Agora eu vou falar um pouquinho mais com relação à ciência. Então esse é o foco, inclusive, que eu intencionalmente busco na minha vida. Eu já faço isso há 12 anos, intencionalmente. Aí vocês vão perguntar qual que é a minha idade cronológica e minha idade biológica. Eu não tenho vergonha de dizer. Vamos lá. Nesse lado de cá, quantos anos eu tenho? Nessa. Hã? 50? 70? É, eu acho que eu preciso melhorar um pouco mais. Vamos, cá, mais uma vez. O segundo aqui. 70? 72. Muito obrigado. Vamos lá aqui. Hã? 46? Ufa, tô chegando lá, graças a Deus. 55. 55, muito bem. 50. Aqui, 42. Vocês estão falando a idade cronológica, não é isso que está no meu documento? É isso? É, porque falar 70 na idade biológica, ele vai falar que eu estou precisando atuar mais.
Mas vou dizer para vocês, a minha idade no meu documento, 51. Sabe a minha idade biológica? 39 anos. Vocês acreditam? A minha idade biológica, eu estou 11 anos mais novo do que a minha idade cronológica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu faço as coisas, isso que eu estou apresentando aqui. Então não é só atividade física, não é só alimentação, se fosse isso era muito fácil. Isso também faz parte, mas o sono, a espiritualidade, o propósito, você ter, a pulverização de conhecimentos, tudo isso é importante. A sociabilidade. Vocês estão comigo? Sim ou não? Eu estou falando isso é para encorajar, porque deu uma entrevista ali de fora agora, me perguntaram qual que é o verdadeiro interesse aqui da palestra. É muito mais do que ser aqui uma palestra incentivadora, motivadora, é ser inspiradora. A começar por mim, se isso fez ressonância com vocês, né. Porque eu falo, para que a gente chegue nesse ponto da vida, a gente já está, quem aqui é 40 plus, 40 a mais? A maioria, não é verdade? Se a gente parar para pensar, nós estamos quem 40 plus, eu também já estou mais, nós já passamos mais da metade da vida, segundo a expectativa do IBGE para o nosso país. São 72 anos para os homens e 80 para as mulheres. Existem mais viúvas do que viúvos, de fato. Isso é uma realidade. Então nós somos privilegiados. Tá nesse ambiente, temos roupa, estamos escutando, mais ou menos, não importa, mas eu estou aqui querendo aprender. Isso é mudança de estilo de vida. E é isso que a gente quer, envelhecimento saudável. Então, meu nome é Mário, eu sou médico urologista, adoro essa temática. O médico urologista não cuida só de homens, ele também cuida de mulheres. Eu falo que a mulheres também faz xixi ou urina. A mulher também tem rins, a mulher tem bexiga, a mulher tem aparato sexual, igual o homem, né? Então, o urologista, ele tem essa, ele transita entre o cuidar do homem e de mulher. Sou professor universitário no curso de medicina da Universidade Estadual e também, de vez em quando, nas minhas horas, o meu hobby é escrever, especialmente na área aqui eu pesquiso, que eu atuo, que é saúde e longevidade humana. E o meu maior hobby, que eu acho que mudou a minha vida, é a prática esportiva de endurance, é me superar. Recentemente, eu corri uma maratona, quem não sabe, maratona são 42 quilômetros, 195 metros, sem parar. Eu já estou na minha 4ª maratona. Então eu faço mais ou menos uma maratona por ano. Treino durante o ano e corro. Então, quando a gente faz um desafio pessoal, né, está cercado de várias coisas. É você dar ênfase na sua nutrição, você procurar umas pessoas para você se certificar de como você está fazendo, é pilates, é atividade física, é a nutricionista, é o seu educador físico, são várias pessoas, eu não sou sozinho. É a questão da dieta, às vezes você envolve a família, porque você vai dormir cedo, você deixa de se socializar para ir em determinados eventos, vai dormir mais cedo, porque as corridas, os longões de final de semana, começam às 3 da manhã, 3h30. Por causa de quê? Por causa do nosso clima. É muito intenso. Pois bem, quem aqui tem celular e quem aqui tem Instagram? Muito bem. Se vocês, eu vou fazer 3 pedidos aqui nesse nosso encontro de hoje à tarde. Primeiro deles, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre saúde, sobre longevidade, sobre perfil hormonal e tudo mais, eu convido vocês a tirarem foto desse slide e nesse QR Code. Vou dar 15 segundos para vocês tirarem o celular do bolso e já começar a me seguir também. Porque vocês podem, de repente, não, alguém tem vergonha ou não quer perguntar alguma coisa para mim aqui, pode ir que sou eu mesmo que respondo todas as pessoas que perguntam. Não é um robô, não é chatbot e não é nenhuma empresa, sou eu mesmo que respondo. Que expectativa de vida, eu já falei, do homem brasileiro é 72. E expectativa de vida da mulher é em torno de 80. Então é mais ou menos aí de 7 a 8 anos, dependendo da estatística da região, é a diferença entre homem e mulher no nosso país. Agora, o que ninguém fala para nós é expectativa de saúde, porque expectativa então tá, então se eu vou morrer, em tese, estatística, isso é número,
Não quer dizer que ele infarta, pode sair daqui e infartar, um atropelamento, são fatalidades. Mas em média, 72 anos. A expectativa de saúde é diferente de expectativa de vida. A expectativa de saúde do homem no nosso país é 11 anos menos. Então, hipoteticamente, 72 menos 11, 61 anos. Em torno de 61 anos, esse homem brasileiro, ele já perdeu a qualidade de vida dele. Ele fica 10 anos, porque ele vai, entre aspas, vai morrer com 72, mas com 61, ele já envolve toda a família, fica sendo internado, andando de muleta, andando de cadeira de roda, ou na cama, com sonda, não consegue amarrar o sapato, não consegue colocar uma cueca ou uma meia. Quem está se identificando? Pode acontecer isso. Então, isso é um dado indireto de perda de qualidade de vida. Isso mostra que nós estamos tendo outros problemas internamente no corpo que, do ponto de vista de ação, está sendo limitado. Porque se eu não consigo fazer isso, talvez eu tenha a minha barriga avantajada, eu estou cansando muito, eu estou com um problema cardiológico. Então esse homem tem ferida na perna, que não cicatriza, gastos com medicação. A família tem que ficar inadimplente no trabalho, porque tem que levar, tem que fazer visita, fisioterapia, ou internação, visita com 2 médicos, etc. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Conhece alguém assim? Sim. Então, mostrando que 10 anos antes, essa pessoa já perdeu a qualidade de vida. E aos 72 sucumbe, passa o seu caminho. Então, o que que hoje é a grande sacada da ciência? Se nós vamos, em tese, pelas estatísticas do homem brasileiro, que eu estou dando ênfase nisso, nós vamos falecer com 72 anos, eu tenho que incorporar mais a minha expectativa de saúde para que com 72 anos ou um pouquinho antes eu perca a minha qualidade de saúde. Isso é que é as grandes pesquisas hoje no mundo, e tem um grande professor chamado Peter Attia, que é da Universidade de Stanford. Eu tive a oportunidade de estudar nessa universidade na Califórnia, passei 3 meses lá. O que que acontece? Esse Peter Attia, que é a maior sumidade hoje em longevidade humana, ele fala que quanto mais a gente incorpora e a gente menos vive mais e perde menos a qualidade de vida, a gente desfruta mais, é lógico. É isso que a gente quer. E é isso que eu vou apresentar aqui hoje, que são esses slides aqui. Então imagine aqui nesse gráfico, que nós começamos aqui, a gente perde a qualidade de vida, e esse aqui seria, essa linha azul sem ser tracejada, seria a gente não fazer nenhuma intervenção ou eu não tenho nenhum conhecimento, conhecimento zero. A pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, em vez dela falecer aqui na expectativa de vida, ela dá um saltozinho para lá. E a pessoa que, além de ter o conhecimento, ela toma a ação, ela faz alguma coisa, ela vai mais longe. Mais longe que eu falo, mais próximo desses 72 anos. Isso perde a expectativa de vida meses antes. Então ela vive mais com qualidade. Eu acho que todo mundo quer isso. Então aqui eu compilei algumas informações de alguns estudos para provar cientificamente do que eu estou falando tem fundamento. Né? Então aqui, a longevidade saudável é a capacidade de viver uma vida longa, com saúde física, mental, mantendo a nossa autonomia e qualidade de vida. Não é os outros decidindo por nós, é eu ter o meu intelecto, as minhas decisões ainda por longo tempo. Eu sei o que está acontecendo comigo, eu comunico, eu falo. Isso é interessante. E existem vários pilares. Segundo a medicina da longevidade humana, nós temos que nunca esquecer isso, que é a parte da nutrição, a parte da atividade física, do sono, da cognição, do propósito, de ter pessoas para cuidar da gente. Ninguém faz isso sozinho. Eu não falei para vocês que eu cuido muito da minha saúde e tenho uma equipe que cuida de mim? Também. Apesar de ser médico, a gente tem noções, mas eu tenho uma pessoa que cuida, várias que cuidam de mim. Tem educador físico, eu falei, tem nutricionista, eu tenho o meu treinador específico para corrida, tem a família também que dá o suporte psicoemocional, tem várias coisas. Né? E aí, esses pilares, eles têm que ser equilibrados para que nós tenhamos aí um vetor
de força para que me impulsione para ter mais vida e com mais qualidade. Então, o objetivo da ciência da longevidade é aumentar, então, essa expectativa de saúde. O que está em inglês? Chama health span. Pouco importa. Que é aproximar o máximo da minha expectativa de vida. Entenderam o que eu quero dizer? Tá ficando claro? Sim ou não? Posso continuar, então? Então tá bom. Então vamos lá. Então, pois bem, aqui existe, segundo um artigo científico que eu trouxe desse ano que passou, 2024, que mostra que nós temos que ter, de forma equilibrada, o nosso ambiente saudável. Quando eu falo ambiente saudável, vai desde a nossa organização do quarto, do escritório, da nossa gaveta, do nosso carro. Isso mostra muito quem nós somos. Mostra muito o reflexo na nossa saúde. Como é que está minha cozinha, como é que está minha geladeira, há quanto tempo eu não limpo minha geladeira, há quanto tempo eu não limpo o meu quarto, abrir janela. Tudo isso impacta na nossa saúde respiratória, emocional e etc. Isso é o ambiente. Sem contar o ambiente tóxico de trabalho, de pessoas. A gente tem técnicas para blindar aquelas pessoas que são tóxicas para nós, porque senão a gente vai carregando esses lixos tóxicos que isso impacta sobremaneira na nossa dinâmica metabólica interna celular. Isso vai envelhecendo, a gente vai ficando triste, calado, angustiado, com raiva. Isso é triste também. Outra coisa, o sono. Fala-se que nós temos que dormir no mínimo de 7 a 8, 9 horas por noite. O sono é regulador dos hormônios. Quem dorme menos tem maior risco de ter diabetes, doenças cardiovasculares, problema de hormônio de intestino, risco maior de ter AVC, acidente vascular cerebral, por causa do sono. Muita gente hoje vai com o celular, com as telas digitais, televisão dentro do quarto. Tudo isso deve ser evitado no mínimo 2 horas antes, porque a luz dessas telas digitais, elas acabam influenciando na nossa glândula que nós temos aqui, chamada pineal. Essa glândula é responsável no período noturno para ter uma desconexão. E aí o corpo imagina que nós estamos dormindo, é de noite, e aí ele começa a ativar outros metabolismos dentro do corpo, que é do período da noite. Ele interpreta assim, como se nós estivéssemos nos nossos tempos lá da pré-história, dentro da caverna, não tem nenhuma luz. Aí não, a gente coloca a luz do celular e fica vendo. Isso interfere sobremaneira. As pessoas, não emagreço, faço uso de Monjaro, minhas canetinhas, pago caro médico, faço atividade, no lado emagrece. Mas você não tem o ciclo do sono adequado, não vai emagrecer nunca. O corpo está estressado. Então o sono é importante. A pessoa no outro dia acorda como se estivesse cansado, não teve um sono reparador. Outra coisa, as emoções, né? As emoções mal trabalhadas, isso aqui não é da boca para fora. Está provado cientificamente que nosso corpo físico é um espelhamento de tudo que está acontecendo antes do corpo físico. Que nós somos supramental, mental, vital, metabólico e físico. Somos intuição, pensamento, sentimento, metabolismo e o nosso corpo. Então isso aqui é o espelho do que está acontecendo comigo. Não estou olhando só você aqui, eu tenho que olhar o que está por trás de você. Você não é só um corpo, uma matéria. A gente começa a interpretar isso, a gente dá pleno valor às emoções. Por exemplo, as doenças oncológicas, a gente sabe hoje que são frutos de rancores, raivas, sentimentos acumulados que não foram ressignificados e atingem um órgão-alvo. Isso é emoção. Meu corpo ficou doente e foi num órgão-alvo. Não importa o tipo de neoplasia, se é na mama, se é no colo do útero, se é no intestino, se é na próstata, se é no pênis, se é no testículo. Não importa o local, se é de pele, é algo que não foi ressignificado. Tem essa vertente. Outra coisa, exercício, atividade física. Atividade física, nós vamos falar mais para frente, quero deixar só um parêntese, mexe tudo com a parte cardiovascular, pessoas que às vezes diminuem doses de remédios, de hipertensão, por diabetes, etc., porque está regulado do ponto de vista ah, da parte cardiovascular, da sua atividade física. Sem contar dos músculos, nós temos um slide para falar sobre isso, vou falar mais para frente. Consequentemente, a sua dieta. Aí você vai começar, qual que é a melhor dieta? A dieta é boa para você. A dieta para mim é uma coisa, a dieta para o outro é para outra coisa. Por isso que as coisas, nós somos individualizados, nós somos seres únicos. Não existe outro ser no mundo igual a nós. Não existe.
Por isso que nós temos as nossas peculiaridades. Por isso que a medicina tradicional, ela é um equívoco. Eu tenho que tomar muito cuidado em falar isso, né, eu como médico, não é verdade? Mas assim, não é para vocês se assustarem. Por que que eu vou dar um remédio igual para todo mundo para tratar pressão, um remédio igual para todo mundo para tratar infecção urinária, um remédio igual para todo mundo para tratar diabetes? Não é assim. O meu corpo tem certas peculiaridades que de outro não tem. Às vezes a pessoa é mais velha do que eu, é mais nova do que eu, o meu corpo pode ser até mais velho da minha idade, nós já falamos aqui. Então, nós temos reações químicas distintas. Isso tem que ser levado em consideração. E outra coisa, a intervenção. Quando a gente fala em intervenção, é procurar ajuda. Essa intervenção, então, tem que ser tomada com profissionais da área específica que nós estamos procurando aquele interesse. Se é a pessoa do pilates, se é a pessoa da hidroginástica, se é a pessoa da nutrição, se é a pessoa que é o ginecologista, o meu mastologista, o meu proctologista, o meu urologista, não importa. Eu tenho que ter ajuda. A gente tem que abaixar o pedestal e procurar, porque eu quero viver mais com qualidade. Por que eu tenho que ficar com as coisas guardando para dentro de mim, sabendo que esse acúmulo vai reverberar, vai ressonar de forma negativa em mim anos subsequentes? Isso a medicina tradicional raramente fala, porque ela é muito cartesiana, ela é muito de ver a doença. Nós não estamos falando de doença, estamos falando de saúde. A longevidade é falar de saúde. Então aqui foi tudo isso que eu já dissequei falando aqui no diapositivo anterior. E aqui eu quero mostrar uma coisa muito interessante. Lembra que eu disse a todos vocês que eu quero que vocês saiam daqui com conhecimentos práticos para adotar já hoje? Eu falei ou não falei? É porque tem gente que chegou depois. Então vocês que estavam aqui antes já me ajudam também. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós temos hoje uma. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Aqui nós temos aqui, opa, circunferência abdominal. Nós sabemos que a circunferência abdominal, vou falar das mulheres também, mas circunferência abdominal nos homens tem que ser 94 centímetros. E eu, quem tiver interessado depois, tem uma fita aqui. Nunca uma fita vai ser tão útil a partir de hoje, não é verdade? Quem aqui tem uma fita métrica dessa aqui em casa? Olha, quase todo mundo. Uma fita dessa aqui não custa R$3, R$2,50, né. Não não estou fazendo propaganda, mas o Klinger, comprei lá no Sr. Klinger, ali, perto do DB, tá bom? Baratinha, para essa aula aqui de hoje. Mas por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque essas métricas que eu vou falar agora, essas trazem a realidade como nós estamos do ponto de vista internamente. Pelo simples fato de eu fazer uma métrica da minha circunferência abdominal. Eu coloco 2 dedinhos acima da minha cicatriz umbilical e meço. Você pede para alguém medir ou você mesmo mede. Homem tem que ser 94 centímetros. Se estiver acima disso, está aqui, esse homem está com risco cardiovascular aumentado comparado com o homem que tem de 94 a menos. Quanto mais aumenta a circunferência abdominal, maior o risco desse homem ter problema na saúde cardíaca do coração e dos vasos. Derrame, impotência, problema no rim, no intestino, na circulação. É vaso. A gente tem vaso no corpo inteiro. É igual as ruas. Então tá aqui. A circunferência abdominal é o indicador mais preciso de risco à saúde do que o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É importante, mas aqui está mostrando que ele é mais ainda. Isoladamente. Em homens, o acúmulo de gordura na região abdominal, que é a gordura visceral. O que está mostrando aqui se eu estou com mais ou menos barriga? Está mostrando que lá dentro do meu corpo, lá dentro, eu também estou inflamado. As minhas gorduras viscerais que revestem do meu fígado, do meu pâncreas, do meu intestino, está excessivamente exagerada. Excessivamente exagerada é muito bom, né? Está excessivamente elevada ao processo inflamatório, é isso que eu quero dizer. Esta está fortemente associado ao maior risco de doença cardiovascular e morte precoce. Por isso que os homens morrem mais. E as mulheres estão morrendo menos.
Pelo simples fato da circunferência abdominal. Tá fazendo sentido ou não? Sim? Tá interessante? Posso continuar? Então vamos lá. Oi? A mulher calma, a mulher vai chegar, é no próximo. De acordo com os estudos, homens com circunferência acima de 102, já extrapolei, eu falei que era 94, agora 102, podem ter uma redução de 3 anos na expectativa de vida. Ué, se o homem morre no Brasil com 72 menos 3, 69. Ele já perde a saúde dele com 61, expectativa de saúde que eu falei, é muito jovem para falecer, pelo simples fato de ter a circunferência abdominal avantajada. Chegou. Ah, não vamos ser indelicados. Sabe aquela coisa assim de ficar olhando para o vizinho assim, será que a minha é maior do que a dela? Eu vou. Não, não faça isso aqui. Eu sei que vocês são muito educados e não irão fazer isso, com certeza. Nem os homens e nem as mulheres. Pois bem, as mulheres, existe um número mágico também, em torno de 80 centímetros. Então, o conceito é o mesmo. Quanto mais a circunferência abdominal nas mulheres, mais aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? E aqui, pesquisas indicam que mulheres com circunferência abdominal acima de 88 podem ter uma redução de 5 anos na expectativa de vida. Só isso, só entre aspas, só de eu ter a minha barriga de 88 centímetros, já faz eu viver 5 anos a menos do que minha vizinha aqui da minha cadeira, que está com a barriga normal. Isso aqui não é para a gente ficar com vergonha. Se ressoou em você, o que que eu vou fazer a partir de agora para mudar esse hábito? Para tentar queimar isso? É só com caneta? Não, não é só com canetinha de injeção, Monjaro, Wegovy, etc. Não é só isso. É o Monjaro, tirzepatida, vários nomes. Não é só isso. A gente tem que tomar ações. A gente, às vezes, é pela boca. Eu estou fazendo, eu estou muitas vezes comendo mais do que eu estou queimando. São coisas simples. Eu estou comendo muita junk food, que é a comida porcaria. É isso que a gente tem que pensar. E é factível de reverter, mas está nas minhas mãos esse poder. Tipo, as mãos de cada um, evidentemente, né. Não tem que esperar do médico, da minha família, da minha tia, e culpar alguém. Não, você tem que ser autorresponsável pela coisa. É isso que a gente está falando aqui. Então, as mulheres 5 anos, para cada aumento de 5 centímetros da circunferência da mulher, há um aumento da mortalidade de quase 10%. Isso é estudo, não sou eu que estou inventando, eu trouxe para vocês, está quentinho, dos estudos de 2024 2025, foram os 3 trabalhos que eu fiz, a compilação para apresentar aqui para vocês, de primeira mão, está quentinho esses trabalhos. Impacto na longevidade. Em mulheres, a gordura abdominal, que é a gordura visceral, é o que está lá dentro. É isso que está medindo aqui de fora, é o reflexo lá de dentro. Representam um risco ainda maior para a saúde e longevidade do que em homens. Estudos mostram que mulheres com circunferência abdominal elevada, evidentemente maior do que 80 centímetros, têm maior risco de desenvolver doença cardiovascular, diabetes e câncer. Eu não sei por que que o meu diabetes não melhora, eu não sei por que que o médico foi lá, aumentou o remédio, associou o remédio, mandou eu 3 meses, ainda brigou comigo, falou que eu não estou tomando meu remédio. Mas está com o corpo todo inflamado. Pelo um detalhe. Isso, a medicina tradicional, o médico às vezes nem vai falar isso para você, mas você está com conhecimento. Eu estou apresentando aqui. E o que que eu posso fazer para mudar isso? Porque eu quero viver mais. A minha intenção é essa. Eu estou falando de um detalhe só. E não é pejorativo isso. Essa é a nossa realidade. Nós estamos num país aonde 50% da população está com sobrepeso. 50%, inclusive das crianças. Por quê? Porque está comendo errado, elas comem igual os pais. Se os pais estão, as crianças vão estar também. E nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Feridas que não cicatriza, não sabe, não consegue subir essa escada aqui, ó. Sobe daqui até lá, chega, cansa, tem que parar ali, respirar para ir até pro carro, para ir embora. É sério o que eu estou dizendo. Isso não é brincadeira. E aqui, um outro dado interessantíssimo que eu trouxe para vocês. Novamente, a métrica de
circunferência da coxa. Medir a coxa. 62 centímetros é o número mágico, seja em homens, seja em mulheres. Aqui é igual. 62 centímetros, quem tem menos, aumenta a mortalidade. Você fala, mas como? O que que tem a ver a circunferência da coxa? Está mostrando a sua massa muscular, chama massa magra. O que mais nós fazemos durante o dia? Nós sentamos e levantamos. Sentamos e levantamos. Senta para o toalete, senta para almoçar, senta aqui na cadeira, levanta. Quem trabalha, levanta, senta, vai para o ônibus, vai para o carro. É um dos movimentos que nós mais fazemos. Então eu tenho que ter força para fazer isso. Eu tenho um paciente que chegou comigo há mais ou menos, foi esse ano, 6 meses atrás. Ele falou assim, doutor Mário, o senhor sabe que eu tenho 7 sabonetes no meu banheiro? Na hora que eu vou tomar banho? Aí eu brinquei com ele, né? É um paciente já antigo. Eu falei assim, nossa, que interessante. É um sabonete por dia que o senhor toma banho? É um cheiro diferente? É marca diferente? Vem de país diferente? Aí ele falou assim, não. O senhor sabe o que que acontece? Se eu tô tomando banho, o meu sabonete cai, eu não dou conta de pegar. Eles ficam todos na janela. Então eu pego um e, em média, cai 2 toda vez que eu tô tomando banho. E aí, a minha esposa tem que vir depois e recolher. E eu tenho que tomar cuidado para eu também não pisar no sabonete e cair. O que que vocês interpretam isso? Isso é uma piada? Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Agora vocês têm um conhecimento. 2 informações aqui. Circunferência abdominal avantajada e não tem força. Não tem força na coxa. Eu falei assim, olha, nós aqui temos que fazer um exame, chama bioimpedância, para ver como é que tá essa questão de massa gorda. Nós temos que cuidar, porque é proteína, músculo é proteína. Tá faltando ingesta, tá comendo errado e tá perdendo força, porque é natural ao longo da nossa vida, na década. E eu quero que vocês olhem só essas coluninhas vermelhas que eu coloquei aqui. Conforme a gente avança a idade, década de 40, 50, 50, 60, 60, 70, tá andando aqui. Estão comigo? Estão comigo. Conforme a gente avança a idade, nós vamos perdendo massa magra natural por avançar da idade. É natural. Só que eu tendo conhecimento disso, eu tenho que ou segurar essa perda da minha massa magra, ou fazer com que eu não acelere isso, estagnize ou ganhe massa magra. Faz sentido o que eu estou falando? Sim? Então é isso aqui, é o verdinho. Eu tenho que intervir. E mesmo intervindo, às vezes eu não consigo chegar lá. A perda é maior do que eu estou intervindo. Mas eu tenho que dar o diagnóstico. Eu tenho que perguntar isso para as pessoas. Eu tenho que observar, eu tenho que mensurar. Então é mais uma dica que eu estou aqui apresentando para vocês, da importância da fita métrica, que vai fazer parte agora, sabe de quê? Lá da gaveta do banheiro. Lá onde tem a pasta de dente, né? Coloque lá e olhe. Que ela não seja aquele bicho de 7 cabeças. Ixi, eu não vou nem olhar, que eu tô com medo de olhar na frente. Não, que ela seja uma aliada. É importante para nós. E procurar ajuda. Se eu estou com esses contratempos de métricas que eu aprendi esses números hoje, a quem eu tenho que procurar ajuda, enquanto é tempo. Por quê? A massa muscular está intimamente relacionada com quedas, com fraturas, com mortalidade em idosos. A pessoa que tem uma fratura, às vezes não tem nem condições de operar, está com diabetes descompensado, sobrepeso, fica acamada, pega uma pneumonia, a infecção aqui de pele, etc, etc, etc. Coloca uma prótese de quadril. Conhecem alguém assim? Aqui entra o educador físico para dar suporte na maneira que nós temos de fortalecer essa musculatura. Agachamentos, leg press, extensão e flexão de pernas. Quem que vai fazer isso? Não sou eu, porque eu não sou educador físico. E não é uma regra, para mim é diferente de outras pessoas. Então eu tenho que ter o meu treino personalizado, individualizado para a minha realidade.
Tem gente que já nem vai para academia, às vezes aprende, porque é longe, não tá com dificuldade de locomoção, o que que eu vou fazer em casa? Vou ficar sentado fazendo exercícios. Ah, eu não tenho peso, coloca um saco de arroz. Aí o seu educador físico vai dar as ideias, vai levar um pezinho e etc, etc. Mas isso é importante. Nutrição para massa muscular. Se eu estou com perda dessa massa e ela pode impactar ou já está impactando na minha qualidade de vida, não é só exercício, o exercício fortalece, mas o que que vai nutrir, o que que vai compactar esse músculo que está desnutrido? Eu estou comendo, mas esse comer está indo para minha gordura, não está indo para o meu músculo, eu estou perdendo músculo. Está aqui. Proteínas de consumo adequado, de acordo com o seu peso adequado, você vai comer proteínas boas. Quem que vai passar isso aqui? Às vezes um nutricionista, um nutrólogo, um geriatra, né. No meu caso também a gente orienta, carboidratos complexos, vitaminas. Então quando a gente fala: "Nossa, a pessoa tem uma longevidade tão bonito, tá tão esbelto, 10 anos mais novo, 5 anos mais novo", não importa, a gente tem que buscar ser mais novo do que a idade cronológica, a idade biológica, essa que é a ideia. Mas não é um fator isolado, é exercícios, vitaminas, tomar sol, tudo isso que a gente está falando. A manutenção da massa muscular nas coxas é especialmente importante para os idosos, pois está diretamente relacionada à morbidade. É isso que eu falei, às vezes a gente quebra o fêmur porque não tem sustentação. O osso está fraco, o músculo não deu sustentação para o osso, torceu o pé, caiu, quebrou. Às vezes a gente fala assim, nossa, ela tropeçou e caiu no chão e aí quebrou a perna. É engano, ela quebrou a perna antes de cair. Como é que é? Sim, quebrou a perna antes de cair, ela quebrou e aí que caiu, porque tá tudo fraca. Fez sentido o que eu tô falando? Na grande maioria dos idosos é desse jeito. E só que o raciocínio não, é porque caiu, aí a família não tem conhecimento, não vocês têm conhecimento agora. E ele fala: "Não, caiu ali, tropeçou". Pode ter sido também. Por isso que tem que tirar tapete, tem que colocar tapete de borracha no banheiro, aquela aquele suporte para tomar banho. Isso é importante. O papel do peso também. Agora aqui tem uma mágica que eu gostaria de falar para vocês. Aqui é o seguinte, esse estudo ele é incrível, ele é incrível. Ele mostrou o seguinte, na minha juventude, se eu ganhei mais do que 5 quilos em um determinado momento da minha vida, ou na juventude, ou na minha meia idade, esses 5 quilos impacta muito na minha vida. E aqui está mostrando, eu tenho 30% a mais só de eu ter ganho esses 5 quilos, 30% de chance de ter diabetes na minha senectude, na minha velhice, entre aspas. Eu tenho 14% a mais de ter hipertensão, 8% a mais de ter problema cardiovascular, só entre aspas, porque eu ganhei 5 quilos ou na minha juventude, ou eu ganhei 5 quilos na minha idade, de 40, 50 anos de idade. Mas isso é estatístico. Eu estou mostrando que a gente tem como reverter isso, com medidas higieno-dietéticas comportamentais. É isso que eu estou aqui hoje, para apresentar. A gente tem que apresentar esses dados, porque eles são reais. Isso é ciência. Agora, é uma opção minha manter isso ou eu mudar. Eu quero sair daqui de hoje, pelo menos com a minha missão cumprida, que eu fiz o meu papel. Não só como médico, mas também de educador de vocês. Essa é a minha ideia. Então, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O que que é de dieta importante? A gente ouviu falar de dieta do Mediterrâneo, a dieta macrobiótica, a dieta nórdica, a dieta de Okinawa, que é uma da região do Japão, aonde, em média, essa região de Okinawa, a população vive 100 anos. A gente tem Loma Linda na Califórnia, tem Icária na Grécia, tem outra região aqui na Costa Rica, são as Blue Zones, as regiões do mundo onde as pessoas não se conhecem, cada ponto do mundo, em média, elas vivem 100 anos. E tem estudos sobre isso. E lá
dieta de Okinawa. Ah, eu estou aqui na região amazônica, eu estou em Boa Vista, capital de Roraima, eu vou adotar a dieta de Okinawa? Pode até ser, mas será que ela cabe a mim? Será que eu vou ter os ingredientes necessários? Por isso que eu falo, todo mundo é individualizado. Às vezes as regiões que nós estamos não condiz com o tipo de alimentos plausíveis para aquela determinada região onde as pessoas estão vivendo mais. Então, existem os componentes comuns. O que que tem de todas essas dietas aqui, se eu espremer tudo elas, o que que é de comum de todas elas? Aqui está. A predominância de vegetais, frutas, a predominância de ervas e especiarias, porque são anti-inflamatórios, especialmente a cúrcuma ou a curcumina, que vem do açafrão. Consumo moderado de vinho, porque o vinho tem certos constituintes chamado resveratrol, indol 3-carbinol, que são substâncias provadas que no vinho pode ser antioxidante, principalmente para os vasos sanguíneos e também para o colesterol. Alimentos minimamente processados, a gente brinca com uma frase: descascar mais e desembrulhar menos. Já tinha escutado isso? Aprenderam hoje. Descascar mais, desembrulhar menos. Então, tudo aquilo que eu descasco, em tese, é mais nutritivo do que eu desembrulhar. E aí, por isso que as nossas crianças estão com sobrepeso. Porque elas não descascam, elas desembrulham. É o bolinho, é os Cheetos, é todos os chocolates, etc. Limitação de carne vermelha e processados, os embutidos, os defumados, isso aí é agressivo para o metabolismo corporal. Ah, mas eu como arroz todo dia, eu como pão todo dia. Tudo bem, mas está mostrando que não é saudável. Proporcionalmente, você vai comer aquilo que é bom para as suas calorias, mas se em excesso, isso aí pode dar problema. É o que está mostrando. O que evitar? Então tá aqui, as dietas que quanto mais as pessoas ingerem, maior tem mortalidade. Dieta rica em sódio. O que que tem mais sódio? Refrigerante. Quaisquer refrigerantes, quaisquer deles. Ou a gente ainda tempera já os alimentos, para quem faz, e aí vai à mesa. Aí a gente ainda tempera mais com sal. Então, quer dizer, isso aí também nós estamos colocando sal em excesso. A longo prazo pode dar hipertensão arterial. E aqui está mostrando disparado, dietas ricas em sódio. Os alimentos também empacotados têm rico em sódio. Depois, baixo consumo de frutas. É o segundo lugar aqui. Índice de mortalidade. Por quê? Porque tem as vitaminas, tem os minerais e tem as fibras, que são importantes para o nosso intestino. O nosso intestino é considerado o segundo cérebro hoje em dia. Aqui é produzido os neurotransmissores. Você pode ver uma pessoa depressiva, uma pessoa irritada, essa pessoa não tem um intestino bom. De cara, você já sabe de cara. Você já olha para ela, uma pessoa explosiva, lógico, tem temperamentos, tem os seus motivos, etc. Mas dentro da luz do entendimento metabólico, essa pessoa pode não ter um intestino bom. Depois, nós temos aqui baixo consumo de vegetais, pelos mesmos princípios que nós já falamos aqui das frutas. E depois, ômega 3, que aí vem principalmente dos frutos do mar, o atum, qual que é o salmão, né? Nós temos no nosso país os nuts, que é a castanha do Brasil, que antigamente chamava castanha do Pará, né? Temos amêndoas, temos a macadâmia, tudo isso é importante também, desde que não seja exageradamente com sal. Mas isso é rico em fibras, são oleaginosas, que são importantes para nós, né? Então, devemos encorajar isso na prática da nossa culinária diária, né? E aí as gorduras trans, né? Que aí entra as manteigas, entra os bolos, os biscoitos e tudo mais. Que é? É você pegar o óleo
que é um líquido, e transformar ele em sólido. Como é que é? Sim, eu vou pegar um líquido e transformar em sólido, pela indústria química. Fazendo o quê? Jogando hidrocarboneto, hidrogênio, na verdade, hidrogenando. E aí vira uma pasta, e isso que a gente come. E nós damos para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem a gente tem ascendência. Fica quieto aí, menino, come isso aqui. Nós estamos o quê? Intoxicando eles, envenenando. Quando a gente começa a estudar isso, isso choca, né, de certa forma. Nós entramos com mais de 300 substâncias tóxicas em contato por dia. O que eu estou vendo hoje na minha prática cotidiana no consultório é intoxicação por mercúrio. Mercúrio. Ah, realmente não é novidade, né? Não é novidade. Só que isso não é um alarde, não é alardeado. São pessoas com infertilidade conjugal, pessoas com problema, tá conversando assim e tá tremendo. Ah, já foi com 2 neurologistas, todos os exames de imagem negativo da cabeça. Ah, é Parkinson precoce. Não é intoxicação por mercúrio. Eu dosei mercúrio no consultório e mostrou. O normal até 1. Tô lá com o pai, mãe e uma filha. Os 2, o pai e a mãe, com mercúrio com um valor de 11 e a filha com valor de 7. O normal era até 1, a corrente sanguínea. E, inclusive, o processo todo do mercúrio pode levar até o câncer. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Vocês estão cansados? Posso ir embora? Dá para continuar? Deixa eu ver aqui. Nossa, já vai dar quase 1 hora. O papo foi bom, vocês me trouxeram inspiração aqui, que bom. Eu quero falar então rapidinho, porque vocês têm o tempo da programação de vocês, eu não quero atrapalhar. 5 minutinhos para finalizar. A importância, então, de fazer pilates, atividade física resistiva, levantar, poder pegar peso, porque tudo isso dá um equilíbrio da parte da coxa, da marcha, fazer com que eu ande bem, firme, sem titubear. Tudo isso é importante para longevidade. Isso me traz saúde cardiovascular, porque eu vou estar com o meu vigor, vou estar com a minha questão hormonal, buscando estar em dia. Com a prática da atividade física, você tem a oxigenação melhor nas suas glândulas endócrinas, que é produtora de hormônios. Não é só o hormônio feminino dos ovários da mulher e o testículo no homem. A gente tem outros tipos de hormônio para a nossa digestão, da nossa tireoide, em cima do nosso rim. Tem outros hormônios importantíssimos também. A saúde músculo-esquelética, por isso que é importante a questão do pilates e também da nutrição, junto com a atividade física selecionada. A função cognitiva, aprender coisas novas, começar a escrever com a mão não dominante, tentar tocar um instrumento, escrever alguma coisa para quem gosta de poesia, cantar, tocar um instrumento musical, culinária, qualquer coisa. Isso estimula outras áreas do cérebro que ainda nunca foram exploradas. São neurônios, novas conexões. Vou aprender a falar uma língua, não importa. Vou aprender a fazer mais palavras cruzadas. São as atividades que vocês já desempenham por aqui no SESC, que eu tenho conhecimento, que é um belo trabalho, por sinal. Então, como que é recomendado a atividade física? Olha, no mínimo 150 minutos por semana, com a idade de 50 a 65 anos. A partir dos 65 anos até 80, recomenda-se 150 minutos, mais ainda exercícios de equilíbrio e flexibilidade. Aonde eu busco isso? Às vezes na hidroginástica, no pilates, que é o top. É o que casa perfeitamente entre equilíbrio e força. Deve-se fazer o pilates. E pessoas acima de 80 anos, aí às vezes a gente não pode exigir muito, às vezes é fazer com certas atividades que ele tenha atividades físicas, que ele desempenhe o seu papel dentro de casa. É sair da cama, levantar do sofá, levantar da cadeira, levantar do vaso sanitário, levantar da cadeira de rodas. Você não tem nem força para isso. Esse é que é às vezes o problema, né? Coração saudável, vida longa, porque aqui está incluindo as doenças cardiovasculares. Eu estou poupando o meu corpo de um estresse metabólico, de um estresse cardiovascular, né? Lógico, saber os meus números, saber como é que está a minha pressão, se ela está controlada, não eu estou fazendo deslizes que essa minha pressão está aumentando, atividades regulares, evitar tabagismo, alcoolismo e etc. Isso já é aquele velho jargão, né? E, para finalizar, a gente tem que dar ênfase, sim, na questão do equilíbrio mental e emocional.
não devemos desmerecer isso. Através do quê? De oração, através para quem tem o seu propósito religioso, interfere a cor, a bandeira religiosa, mas isso é importante, o altruísmo, a compaixão, ajudar pessoas, isso é muito importante. Técnicas de meditação, de mindfulness, de você dar atenção ao momento presente, isso é importantíssimo. Igual, eu acredito que todos aqui estejam plenamente concentrados aqui nessa aula, assim como eu estou extremamente concentrado, procurando as melhores palavras, que vocês entendam tudo mais. Isso chama mindfulness. Eu estou plenamente dedicado a estar aqui com vocês agora. Eu não estou pensando o que está acontecendo ali de fora e etc., nos bastidores. Isso é você estar pleno. Isso também é uma forma de você fazer uma higienização psicoemocional, né? Isso tudo é importante, porque hoje nós temos marcadores através de sangue, através, como eu falei, de métricas, que nós temos como quantificar quanto meu corpo está ou não inflamado, né? E aqui, colocando em prática, que são os meus últimos 3 slides, né? A alimentação, nós já falamos muito sobre isso, adotar gradualmente um padrão alimentar, não é ser radical, não é sair daqui, amanhã eu não vou comer mais carne, amanhã eu não vou comer mais arroz, porque isso é inflamatório para o meu intestino. Não, vai mudando gradativamente, tenha uma orientação, adeque a sua realidade. Isso é que é importante. A questão da atividade física, sair daqui querer correr uma maratona, não é fácil. Eu treino 1 ano, eu não sou atleta, né? Eu faço isso por hobby, porque eu gosto. E é desgastante. Você correr 4 horas sem parar, 4 horas e 20, dependendo da prova, né, com gel, com água, com hidratação, com tênis adequado, não é fácil. Então por que que eu nunca fiz esporte, amanhã eu quero correr uma maratona? Qual que é o meu limite? Não, eu nunca fui para uma academia, eu quero levantar já o peso, eu sou lesionado. Então isso tudo é importante. Inclua os exercícios de força muscular. Nós estamos aqui num público que tem que cuidar disso aqui, através do equilíbrio também do Pilates. Evitar longos períodos sentados. A cada 1 hora sentado, a gente diminui em 21 minutos o nosso tempo de sobrevida. Tem um estudo espanhol falando sobre isso também, acabei de lembrar aqui. A saúde mental, como eu já falei, fazer novas conexões, essa interação que aqui o SESC proporciona para todos nós, né, isso é salutar. E esse é o último slide. Avalie o seu estilo de vida atual. Faça esse autorretrato pessoal a partir de agora. O que que foi importante, o que que foi relevante nesses 60 minutos que nós tivemos aqui juntos? O que que caiu de ficha em mim? O que que eu vou mudar de comportamento? O que que eu posso levar isso para incorporar mais anos aqui com qualidade? E implementar mudanças graduais. Repito, não seja radical. Busque orientações com profissionais da área específicos. O nutricionista vai falar da sua nutrição, o educador físico vai cuidar da sua saúde muscular. O Pilates, a mesma coisa, é o fisioterapeuta, na grande maioria das vezes, que ministra as aulas, né? O seu médico cuidando da sua saúde, a parte espiritual, a sua parte cultural, a mesma coisa, e você faz os seus pilares da sua vida. E aqui, compartilhar esses conhecimentos. Não adianta vocês estarem aqui hoje, vocês só vão fixar isso aqui que eu falei, divulgando, pulverizando e praticando. Não adianta a gente ficar com conhecimento para nós. Esse conhecimento não é meu. Eu aprendi isso, li nos artigos científicos e estou trazendo 3 artigos de 2024, 2 de 2024 e 1 desse ano. Sempre falando as mesmas coisas, isso não é novidade. Então, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Se eu estou fazendo a minha vida tudo igual até agora, eu não vou ter resultado diferente. Eu tenho que começar a experienciar coisas novas, ter novos conhecimentos para começar a adotar. Isso é Albert Einstein. Então, a mensagem final que eu quero deixar aqui é: não quero apenas, eu acho que vocês há de convir comigo e concordar, que não é apenas aumentar os nossos anos de vida, mas sim aumentar mais vida aos nossos anos, enquanto Deus aqui nos permitir estar nesse planeta Terra. Muito obrigado a todos vocês.